E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa passagem narra depois da ressurreição de Jesus. Ele aparece aos discípulos e ele faz essa afirmação: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Vocês conhecem a história? Jesus se assentou à destra do Pai. E a destra diz que é a mesma altura. Quando fala na Bíblia que alguém está à minha destra, falando que essa pessoa é um comigo, essa pessoa está no mesmo nível que eu. Jesus foi colocado sobre todo o céu e a terra. Todo o poder, todo o principado, toda a potestade está em suas mãos. Por que eu lendo esse texto? Porque Jesus, ele é Senhor. Jesus é Senhor sobre tudo. Jesus não é Senhor sobre algumas áreas das nossas vidas. Ele é Senhor sobre todas as áreas das nossas vidas. Jesus é Senhor sobre os céus e a terra. Jesus é Senhor sobre tudo. Imagina essa situação. Jesus na terra sofreu pelo pecado, foi morto, houve a ressurreição e foi colocado sobre todas as coisas. E agora não tem mais nada para ser questionado, porque ele sofreu o pecado na sua própria carne. Satanás não tem mais acusação, porque Jesus derrotou o acusador. Se vocês olharem a história de Jó, Jó foi acusado porque Jó tinha tudo, Jó tinha família, Jó tinha posses, e Deus acusava que ele só respeitava a Deus porque ele tinha tudo. Satanás fez a mesma acusação que Jesus. Jesus só respeitou a Deus porque ele tinha tudo. Só sujeitava-se a Deus porque Deus permitia ninguém tocar nele. E Jó fez a mesma acusação contra... Satanás fez a mesma acusação contra Deus em relação a Jesus. Deus tirou a proteção de Jesus, chegou o momento da sua crucificação, chegou o momento de toda a sua humilhação, e mesmo assim ele foi sujeito a Deus até o fim. Por isso ele é Senhor sobre todas as coisas. Sabe aquela passagem que seja fiel no pouco, Deus colocar sobre muito? É nesse sentido que está falando. Jesus, ele é Senhor sobre tudo. Ele conquistou o senhorio. Ele já é Senhor sobre tudo. Mas sua morte e ressurreição conquistou o senhorio. É um mistério. E a palavra Senhor, já falei algumas vezes aqui, vem do grego Kyrios. Kyrios remete a senhorio, como Senhor sobre as coisas, rei, Senhor de escravos. E nós somos doulos. Doulos do grego é servo. E esse servo literalmente refere à categoria de servo, de servidão, de escravidão. Paulo ele chega a falar que nós somos escravos. Nós éramos antes escravos do pecado, agora somos escravos de Deus. É outro mistério. Por que escravo? Porque o escravo vive só para agradar o seu senhor. O escravo não vive para a sua vontade própria. O escravo vive somente para os interesses do seu senhor, para servir ao seu senhor. Então, quando nós dizemos que Jesus é o Senhor, é nesse nível de intensidade, de submissão, de que Ele é tudo em nossas vidas e nós devemos viver só para agradar a Ele. E quando eu falo que Jesus é o Senhor, nós temos que entender que Ele é o homem. Ele é o homem que desatou o selo nos céus. Ele é o homem que chegou nos céus, que foi o único capaz de desatar o selo. Vocês devem conhecer a história, em Apocalipse narra a visão de João, fala assim: quem poderá desatar o selo? Ninguém é capaz disso. E os anjos começam a chorar no céu. Ninguém é capaz, De repente, aparece o Cordeiro. O Cordeiro é digno de desatar o selo. É este Senhor que nele é. Ele é sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor. Glória a Deus. Não há nada superior a Ele. Ele é Senhor sobre tudo. Inclusive, para aqueles que não seguem Ele, aqueles que não reconhecem Ele como seu Senhor. Na verdade, a gente reconhecer como Ele Senhor é nada mais reconhecer a verdade, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre os fiéis e sobre os ímpios. Ele é Senhor sobre aqueles que, quando chegar ao portão celestial, Ele é Senhor sobre aqueles que Ele vai dizer: seja bem-vindo, meu filho. Ele é Senhor também sobre aqueles que apartai-vos de mim, eu não te conheço. Ele é Senhor sobre tudo. Não existe nada que não seja sobre o seu senhorio.
E Ele é Senhor sobre nós, mas a gente sempre fala que Deus ele se importa tanto com o que, também como o como, que Jesus ele não passou por cima da nossa condição humana. Porque todo ser humano pecou e foi destituído de Deus. Mas Deus simplesmente podia, por ser Deus, chegar e perdoar voluntariamente. Só que Deus, por se importar do como, por sua santidade ser tão reta, Ele não pôde passar por cima da sua própria justiça. Então Ele enviou seu Filho para nos redimir, nos resgatar. Então Jesus, Ele é Senhor sobre nós, sempre foi, porque Ele estava desde o princípio. Mas Ele também conquistou o senhorio através da redenção que há na cruz do Calvário. Então, para a gente entender a profundidade do sacrifício de Jesus, porque Ele poderia voluntariamente nos perdoar ou não nos perdoar. Só que além disso, Ele se sacrificou por nós. Ele veio para redimir todas as áreas de nossas vidas. Porque Ele é Senhor sobre nós. Ele é inclusive Senhor sobre as áreas das nossas vidas e nós somos débeis nas nossas fraquezas. Não estou dizendo que Ele respalda, estou dizendo que Ele é Senhor. E Ele inclusive, Ele trabalha para redimir essas torpezas e fraquezas de nossas vidas. Jesus é Senhor sobre nossos negócios, sobre a nossa empresa, sobre o nosso trabalho. Jesus é Senhor sobre a nossa família. Jesus é Senhor sobre as nossas relações. E eu acredito que toda a nossa vida tem que estar redimida aos pés de Jesus, porque Ele é Senhor. Quando eu falo redimida, é sujeita. Sujeita, temos que estar sujeito, nos sujeitar ao Senhor, porque a nossa vida foi redimida por Ele, e Ele é Senhor sobre nós. Por isso, se tiver alguma relação ímpia, uma relação irregular, temos que nos sujeitar a Ele. Se tiver um problema no nosso trabalho de impiedade, temos que nos sujeitar a Ele. Qualquer relação que tiver fora dos princípios de Deus, temos que nos sujeitar a Ele, porque Ele é Senhor. Porque a partir do momento que tiramos Ele de fora, estamos dizendo que não cremos no seu senhorio. A partir do momento que negamos o conselho de Deus, estamos dizendo que Ele não é o Senhor sobre nós e que Ele não é suficiente para nós. Só que a boa notícia é que Ele é Senhor sobre todas essas coisas. Inclusive, Ele vai trabalhar para redimir essas situações em nossas vidas. Deus ele é especialista em destruir altares, destruir ídolos. Ele manda doença, Ele manda provação, Ele manda dificuldade. Sabemos que é assim, não vamos negar. Ainda tem a história narrada em 1 Coríntios que Paulo levou umas bofeteadas na cara pela doença que leva, espinho na carne. O próprio Jesus falou, quando apareceu para Paulo, Ele falou assim: eu vou te ensinar como você vai sofrer por amor do meu nome. Jesus Cristo viveu isso. A Bíblia fala lá em Hebreus que através do sofrimento Ele aprendeu a obediência ao Pai. Através do intenso clamor e dos choros, Ele foi ouvido pelo Pai. Eu separei aqui, a gente não vai fechar nisso, mas eu separei 5 pontos para identificar quando estamos deixando o Senhor de Cristo, quando estamos deixando o senhorio de Cristo. Se vocês quiserem abrir em Provérbios 11, 14. Na parte B do versículo diz o seguinte: na multidão de conselheiros há segurança, ou então está a sabedoria. Quando nós fechamos o nosso coração ao conselho, às advertências de Deus, nós estamos ouvindo a nós mesmos. Nós estamos rejeitando a palavra de Deus. Inclusive, um pouquinho antes, no Provérbios 1:28, inclusive fala que aquele que não ouve o conselho, Deus fala que a mim clamarão, mas eu não responderei. Deus não responde àquele que está com o coração endurecido. Ouvidos abertos para ouvir o conselho de Deus é sujeição ao senhorio de Deus. Por isso que a solução para esse primeiro ponto, fechamos nosso coração ao conselho de Deus. E Deus pode usar homens, Deus pode usar circunstâncias,
Deus pode se revelar, Deus pode nos mostrar na palavra, nos revelar até em sonho. É um mula. Até a mula. Verdade. Né? Balão, né? Balão. Balão. Um coração sujeito ao Senhor de Deus está sempre humilde, quebrantado. E mesmo quando se sente confrontado, se quebranta. E no mínimo, leva em consideração o que está escutando. No mínimo. Segundo ponto de deixar o senhorio de Deus de evidências. Perca de vontade de se relacionar com os irmãos. Você pode ver. Irmão, que você não está vindo para a igreja? Você começa a dar uma desculpa no trabalho, não sei o quê. No fundo, o irmão está se afastando, não é da igreja. Está se afastando do senhorio de Deus. Porque Deus redimiu o seu povo para formar a igreja. O que é importante para Deus é a igreja. Jesus morreu pela igreja. A igreja é um corpo. Como que o membro pode estar fora do corpo? O membro que está fora do corpo morre. Perde um pedaço de dedo. Se o dedo estiver no gelo e for levado à urgência no hospital e ser implantado novamente, o dedo morre. As células morrem. Assim acontece com a gente. É batata, gente. É matemática, é previsível. O irmão começou a se afastar, investiga a sua relação com Deus. Irmão, como está o seu coração? Tem uma palavra que diz também que Deus não habita a casa feita pela mão dos homens. É a casa dele. Sim, é verdade. Não existe casa postiça, né? Não existe enxerto. O que existe, como que é o nome daquele, os prosélitos, né? Prosélito. Eles parecem com cristão, se vestem como cristão, falam como cristão, mas não são. Eles são. Porque é Deus mesmo quem gera. A casa é Ele quem faz. Por isso que, tá certo? A casa feita por mãos humanas não perece. Ele está falando de igreja aqui no sentido de agrupamento. Eu falo de... Não tem. Eu não falo de templo. Porque isso aqui não é um templo, isso aqui é uma casa. Barra loja, barra igreja. Templo é nós, somos nós. Tempo que os senhores falam. Verdadeiro tempo. Está dentro de você. Amém. É verdade. É um mistério. Especialmente para o Senhor. Amém. Glória a Deus. E eu vejo como solução para isso, perca de vontade de relacionar com seu irmão. Um filho de Deus que tem Jesus por Senhor, mesmo com toda razão para não se relacionar. Meu irmão, aquele irmão me ofendeu. Aquele irmão olhou torto para mim. Aquele irmão não me cumprimentou no fim da igreja, no fim do culto. A Bíblia fala para nós perdoar 70 vezes 7. E a Bíblia fala também em Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E sujeitar uns aos outros seja paciente um com o outro. Seja humilde um com o outro. Seja amável. Ame. Seja tolerante, respeitoso. Isso diz de senhorio de Cristo em nossas vidas. É nos sujeitarmos a Cristo. E por nos sujeitarmos a Cristo, da sujeição a Cristo, emana o relacionamento com os irmãos. Terceiro ponto, que são evidências de a falta de senhorio de Cristo. Apatia e frieza espiritual. Insatisfação na vida. A apatia das coisas de Deus é uma forte evidência que nós estamos deixando o senhorio de Cristo. A indiferença às coisas de Deus. O desinteresse são marcas de um homem e uma mulher que está fraquejando no seu senhorio com Cristo, na sua relação com Deus. E por consequência, leva uma vida de insatisfação e por busca de outras fontes para saciar essa insatisfação. Gerando templo feito por mãos humanas. Oi, o coração. Buscando inclusive fontes que podem trazer uma saciedade temporária. Mas sabemos que as coisas desse mundo são temporárias, as coisas desse mundo são perecíveis. Cristo nos chama para sermos torres fortes, abrigos, embaixadores do reino de Deus. Eu vou dar um exemplo meu. Muitas vezes eu estou mal por alguma razão, começo a me dar um fraquejamento.
E aí eu começo a buscar vídeo no YouTube para assistir, começo a ver filme, começo a buscar coisas para preencher esse vazio. Essa sensação de vaziedade. Só que eu vou te falar, de todas as experiências, as coisas nunca vão sair preencher. Porque são acessórios. A única coisa que... Ontem mesmo, eu tava me sentindo assim, meio esbravejando capeta, assim, tava meio mal. Eu fiquei tirando tudo o dia todo ontem. Tirei tudo de uma obra. Voltei pra casa, almocei, fui tirar tudo de outra obra, chovendo. Eu tava assim, chateado. Cheguei em casa, peguei o violão com ela, comecei a tocar louvor no quarto, assim, comecei a se sentir alimentado. Comecei a sentir aquela paz entrando no meu coração, sabe? Porque o que nos alimenta, o que nos dá saciedade verdadeira é a fonte de Jesus, que nunca mais teremos sede. Não é que esteja errado a gente assistir filme, ir pro cinema, passear, jogar algum esporte, viajar, não está mal isso. Mas temos que ser maduros o suficiente para crer, para entender que essas coisas não vão satisfazer. Essas coisas são terrenais. Eu me lembrei de um exemplo muito besta, mas é um exemplo da natureza. Que Jesus usava um exemplo da natureza, né? Quantos de vocês já sentiram vontade de forte comer um doce? Todos nós, né? Todo dia. Toda hora. Inclusive agora, né? Beliscar um doce. Sabe uma coisa que eu aprendi? Quando eu sinto essa vontade de comer doce, se eu comer uma fruta, essa vontade passa. Você é magro. Não, experimenta. Doce da banana. Ó, quando você vai com vontade de comer aquele bolo de cenoura com chocolate, caldo de chocolate, pega uma maçã e come. Vem uma saciedade. Tô falando sério, experimenta isso. De verdade. A banana nanica também. Aí, ó, tá vendo? Tudo é mente. Tudo é a mente, né? Bom, eu tô falando a minha experiência. Eu Não, tenho essa vontade de doce. Você troca, você faz uma troca, ué. Mas por que eu tô fazendo essa comparação? A fruta é como um relacionamento com Deus, é a coisa criada, é a coisa da natureza. Tá até numa trend no Instagram hoje, o que é de Deus e o que nós comemos. Aí põe Se chama a dieta divina. dieta divina. O povo põe fruta de um lado, do outro lado põe guloseimas. E, gente, é verdade, porque é uma coisa sintética, alta glicose, pico de glicemia, que dá aquela satisfação imediata. Gente, percebe a analogia que eu fiz? Então, eu acredito que o senhorio, uma das coisas da falta de senhorio de Cristo é a apatia, a frieza, a ansiedade. Quarto ponto, falta de sujeição a Deus, incredulidade. O homem que está respeitando o senhorio de Cristo, o homem que não está respeitando o senhorio de Cristo, ele vive como um ser indomável. Já viu um cavalo selvagem? A senhora deve ter visto muito. Cavalo selvagem. Vai domar o cavalo selvagem. É muito difícil. E nós somos como cavalo selvagem, essa é a realidade. E Cristo veio nos domar, o Espírito Santo veio nos domar. E existem muitas coisas nas nossas vidas, uns mais, outros menos, que está indomável ainda. Mas o Espírito Santo está lá, domando a gente. Mas a pessoa que não está no Senhor de Cristo está com seu coração indomável. E a sujeição a Deus, ele é o fundamento do Senhor de Cristo. E à medida que nós nos sujeitamos a Deus, nós nos sujeitamos a todos também. Como eu falei do Efésios, se nós não sujeitamos aos nossos irmãos, nós estamos deixando o Senhor de Cristo também. Então, a falta de sujeição a Deus é um tipo de incredulidade. Da mesma maneira, a lealdade a Deus é o fundamento para nós sermos leais a todos. Eu não posso dizer que eu sou leal à minha esposa se eu não sou leal a Deus. Como crer na minha lealdade se eu não consigo ser leal nem a Deus? Eu primeiro tenho que ser leal a Deus para eu ser leal na minha empresa, leal aos meus funcionários, ser correto, ser ético. Porque da sujeição ao Senhor emana a fidelidade aos nossos parentes. Da sujeição ao Senhor
sai a fidelidade, nossos amigos, esposa, patrão, funcionário. Uma pessoa que não se sujeita a Deus vive como um incrédulo. E Cristo não nos pede nada que Ele não tenha feito. Cristo foi sujeito ao Pai em todas as coisas. E a sujeição, queridos, nos traz liberdade. Amém. Para viver a vontade de Deus. Deus ele veio para redimir as nossas vidas. Inclusive, para livrar nós de nós mesmos. Porque a gente, quando não está sujeito a Deus, a gente está sujeito a nós mesmos. E sujeição a nós mesmos é perigoso, gente. Estar sujeito a Deus é proteção para nós. É liberdade. E Cristo deu o exemplo. Eu não vim fazer a vontade, vim fazer a vontade do meu Pai. E da mesma maneira, como eu falei, devemos estar sujeitos um ao outro, especialmente a nossos líderes espirituais. Porque os nossos líderes vão prestar conta de nós. Então, por honra e respeito a eles, devemos estar sujeitos. E crendo também na envergadura, a palavra, na investidura que os nossos líderes receberam para nos dar aconselhamento. Porque nossos líderes foram capacitados, da parte de Deus, inclusive, para nos dar aconselhamento. Está em Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Olha, o senhorio de Cristo é estar baixo do senhorio dos seus líderes. Eles, no caso, uma submissão, não um senhorio. Submissão é diferente de senhorio. Eles cuidam de vocês como devem prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Olha, não seria inteligente. Seja inteligente, obedeça os líderes. 5. Quinto ponto. Como eu falei no fecha, são 5 pontos que eu entendi da parte de Deus. Quebra de princípio. A quebra de princípio nos leva, primeiro, a uma evidência que nós não estamos debaixo do senhorio de Deus. E aqui eu quero fazer a diferença entre a quebra de princípio consciente e inconsciente. Nós todos, em alguma medida, quebramos princípios de vida, princípios de Deus, mas existem princípios que nós não somos conscientes. O perigo está naquele princípio que nós somos conscientes. Esse que nós somos conscientes, nós seremos cobrados por Deus. Esse sim. Né? Desculpa? Com entendimento. Com entendimento. Porque Mas... aquilo que nós somos conscientes, nós somos responsáveis. Não honrar seu pai e sua mãe, falta de ouvir aconselhamento, não se sujeitar um ao outro, não confessa pecado, pior, protege ele, vive para o seu próprio interesse, não aprende a servir a igreja. Eu estou dando um exemplo de alguns princípios, sabemos esses princípios. Quebrar esses princípios, queridos. E outra coisa, quebrar um princípio e ainda viver arrogante, quando for confrontado, é outro risco. Porque a palavra fala aqui com misericórdia, o Horzinho gosta de falar, com misericórdia e verdade se corrige o pecado. Mas tem o versículo seguinte que fala assim, com temor à redenção. Então existe a misericórdia e a verdade para corrigir. Mas existe o temor do irmão para... Porque se o irmão não tiver temor a Deus, não sujeitar a repreensão, a correção. Eu falei os 5 pontos. E agora eu quero falar as 5 soluções desses 5 pontos. Primeiro que eu falei, fechamos nosso coração ao conselho. O antídoto para isso, estejamos com o nosso coração ensinável, com as barreiras abaixadas. E é claro, como eu falei agora, se um dia você estiver na posição de corrigir alguém com misericórdia e verdade, porque assim que Deus nos corrige, Deus não chega dando chacoalhão na gente, tranco na gente. E se algum dia também você estiver na posição de ser corrigido, baixa a altivez. A Bíblia fala que Deus rejeita os arrogantes, mas dá graça aos humildes. Então, em outras palavras, não tem graça para aquele que é arrogante. A graça está para os humildes. Segundo ponto que eu falei, perca de vontade relacionada com o seu irmão. Qual o antídoto? Busque o irmão. Confesse os pecados. Não tente ser um super-homem, super crente, cheio de máscara, sabe? Nossa, uma coisa que eu não suporto é máscara. Eu falo publicamente aqui as minhas falhas. Eu não tenho vergonha, porque eu sou um ser humano. Se force a estar presente com os irmãos. Não quero hoje, não quero sair de casa. Vai arrastado se necessário. Porque é na presença dos irmãos que o Senhor manifesta.
Desculpa? Que o Senhor ordena a bênção, né? É. Outra coisa, seja agradável pro irmão. Seja amável pro irmão. Liga pra ele no meio da semana. Fala, ei, meu irmão, como é que você tá? Queria falar contigo. Vamos tomar um café junto. Vai tomar um café junto com o irmão. Deus se agrada com os irmãos em união. Olha quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Jesus, ele é Senhor sobre as relações dos irmãos. Terceiro ponto, apatia e frieza espiritual, insatisfação. Existem momentos difíceis, é certo. Mas Deus, ele não está indiferente aos nossos problemas. Ele, inclusive, é Senhor da gente no momento que nós estamos enfrentando as dificuldades. Tem um mistério de Romanos 8:1 que diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade, largura, a fome, a dor, a nudez. O que Paulo está falando? Nada que é externo em nossas vidas pode nos separar de Deus. Inclusive, não pode separar de Deus as nossas falhas, nossos pecados. Sabe o que é capaz de nos separar de Deus? Que o vínculo da salvação, da redenção é tão potente que nada desse mundo pode romper. Só que existe uma coisa chamada porta lá dentro do coração. Só nós podemos abrir o coração. Só nós podemos abrir para deixar a coisa ruim entrar. É perigoso a apatia e frieza espiritual. Passamos tempos difíceis, passamos tempo de provação larga. Mas isso tem que nos levar a nos relacionar com os irmãos. Passamos tempo de... Às vezes não dá vontade para ir. Eu sei, gente, estou tempo de igreja, eu sei qual que é o negócio. Não vamos ser hipócritas aqui. Mas Deus é Senhor sobre, inclusive, essas coisas. Quando estiver triste, apático, cante louvores. Lembre-se da razão que te dá alegria. Ele é Senhor, inclusive, desse coração frio. Ele é Senhor das nossas, inclusive das circunstâncias que estamos vivendo. Não é Ele quem gera a circunstância. Porque Deus não gerou Adão e Eva cair. Deus não gerou Satanás tentar Adão e Eva. Mas Ele é Senhor sobre tudo isso. Ele não perdeu o controle de nada disso. Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Que nada nos separará do amor de Cristo. Nenhuma condenação há. Ainda quando nós estamos fracos, não há condenação contra nós. Satanás não pode proferir uma condenação sobre nós. Se nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo, não há condenação sobre nós. Sabe, tem muita gente que, abre parênteses, que acha que porque eu pequei, eu saí da presença de Deus, eu tenho que orar, pedir perdão, eu tenho que compensar de uma maneira, fazer alguma coisa boa em compensação. Não é assim que funciona. Uma penitência. Uma penitência, inclusive tem uma turma lá que da chibatada. Mas o vínculo gerado através da cruz do Calvário é potente, moço. É eterna. É inseparável. Quarto ponto, a falta de sujeição a Deus com incredulidade. Qual é o antídoto disso? Deus é perigo em quebrar altares. Se nós não estamos sujeitando a Deus, Ele vai quebrar esse ídolo. Pode ter certeza. Eu sei, eu tenho vivido circunstâncias assim. Deus tem quebrado muito ídolo na minha vida. Tem feito passar situações fortes e falado comigo em circunstâncias que eu nem nunca imaginava que Deus ia falar comigo. Uma vez, eu estava treinando na academia. Deus começou a falar comigo. Assim, de maneira potente. Estava assistindo o filme da Forja lá, que é muito potente. Deus começou a falar comigo coisas profundas. Deus quebrando o ídolo na minha vida. Me mostrando, me colocando que eu sou. E você quer ver que Deus está falando com você? É quando Deus fala com a gente, Ele não fala para nos agradecer, Ele fala para nos quebrantar e colocar Ele na altura. Colocar a gente no nosso lugar. Deus sempre coloca a gente no nosso lugar. Sempre quando vem uma palavra para nos engrandecer, não vem de Deus. Eu não estou dizendo aqui que não podemos dizer palavra um para o outro, tá? Estou dizendo que fazer separação, o que é Espírito Santo, o que é Espírito das Trevas, porque o Espírito das Trevas revela também. Ele joga seta, sabe que da seta é maligna. Acusa. Acusação também. A acusação nunca vem de Deus. A acusação nunca vem de Deus. O acusador é Satanás. O que vem de Deus é sempre reconciliação, é sempre arrependimento, é sempre perdão, é sempre bálsamo. Ele vai tocar, seja a dor que nós tivermos, doença, sofrimento, rejeição, Ele vai tocar em nós.
Deus nos ensina duras lições. Jesus Mas aprendeu em tudo tá com a gente. em tudo. Ele nunca deixa de ser Deus. Nunca. Nunca abandona. Ele nunca abandona. Amém. Ele é Senhor, inclusive, de um coração indomável. Sabe aquele coração mais duro? Acho que eu sou um deles. A Bíblia fala que Deus veio para os nestos dessa terra. Ele não veio para os sãos. Os pequeninos, revelou os Para os pequeninos. viciados são, né? Não, mas pensa comigo. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, parece que Deus chamou os mais toscos desse mundo. Os mais tortos, né? Os caras que são certinhos. Cara, o cara não precisa de Deus, o cara tá certinho lá, o cara tá indo bem. O cara faz as coisas certas e eu aqui, pô, faço tudo errado. Uma situação que eu falo pra vocês aqui na empresa. As pessoas que mais me dão dor de cabeça são os crentes. Eu tenho um menino que trabalha comigo que ele é agnóstico. Cara, é o que mais dá honra no trabalho aqui, é o cara que mais cumpre, o cara mais ético. É impressionante, eu falo pra todo mundo, eu fico impressionado. Eu ouvia falar sobre isso, mas hoje eu vivo isso. Os meninos, hoje com exceção do Vini, o Vini tá dando um bom exemplo. Ó. Mas eu tenho vivido circunstâncias com evangélicos aí, cristãos que trabalham comigo, que tem dado dor de cabeça de todo tipo. Mentira, querer roubar cliente, me enganar a mim, eu percebo que eu tô tentando me enganar. Complicado, gente. Quinto ponto, quebra de princípio. Deus é Senhor, inclusive, nesse coração torpe, que vive quebrando o princípio. Inclusive, eu oro muitas vezes, eu vou confessar para vocês têm uma oração perdida, né? Vocês me corrijam depois. Às vezes eu oro para Deus me livrar das consequências dos meus princípios quebrados. Os conscientes. Porque eu percebo que eu fiz coisa errada. Estou pedindo misericórdia. Exato, eu estou pedindo misericórdia, graças de Deus. Agora, os princípios que eu quebro de maneira inconsciente, que eu nem sei ainda, eu nunca pedi perdão, porque eu não sei. Mas, inclusive, eu peço perdão. Por isso que o salmista fala, sonda o meu coração. Vê Sim. se há algum caminho mal. Uhum. É esse zelo também, né? De, às vezes, não tá entendendo que tá Falhando numa prática, né? A Bíblia fala que aquilo que eu implantar, de certo você fará. Mas eu também creio na misericórdia e graça do nosso Senhor. Como nosso irmão explicou lá no domingo retrasado. Ele fez a diferença entre justiça, misericórdia e graça. Achei fantástico. Justiça é receber aquilo que nós merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. E graça É receber o bem ao invés de... Exato, é aquilo que nós não merecemos, nós recebemos. Existe um sentimento também que o Senhor coloca no nosso coração, muito poucos têm. Eu tenho. Isso que Ele já colocou no meu. Compaixão. Compaixão. Pessoa contra você, fazer o mal para você, e você tem Não endurece o coração. De compaixão por aquela pessoa, entendeu? Ao ponto de não deixar morrer. Já bateu no meu portão 2 policiais e me chamou. Eu fui atender. Ele falou assim, a moçada ali falou, se a senhora deixar, eles matam seu vizinho. Digo, o quê? Matar o meu vizinho? Nunca eu vou fazer isso. A vida dele pertence a Deus. Se Deus quiser que ele morra, ele morre. Se Deus quiser que ele viva, ele viva. Mas a senhora vai deixar para Deus? Eu vou deixar para Deus. Fala para eles que não. Sabe o que aconteceu com aquele vizinho? Quando chegou meia-noite, eu estava pensando muito sobre o assunto e eu ajoelhei na beira da minha cama e falei assim, só peço uma coisa a ti, pai. Tira esse meu vizinho do meu lado. O senhor sabe que eu sofro do lado dele há 11 anos. Por isso que pedi autorização a mim, porque eles sabiam isso. Eu nunca contei nada a ninguém. Mas eles sabiam. Se eles estavam sofrendo com ele, eu, como é que estava? Então, ela vai deixar eu matar. Mas veio aquela compaixão, aquela
aquela dor assim no meu peito. Eu passei a mão e disse, Jesus, foi isso que o Senhor sentiu comigo. Eu me senti maravilhada por sentir a mesma compaixão que o Senhor sentiu. Verdade. E se o Senhor não tivesse sentido, ele chegou a ponto de dizer, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas no mesmo instante ele falou, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Entendeu? Aí eu senti, oh meu Deus, foi essa compaixão que Jesus Cristo sentiu no peito. E quando eu entrei para dentro da minha casa, eu vou orar de uma maneira diferente. Eu ajoelhei e falei para o Senhor. O Senhor te dá, não eu, mandando matar o mundo. Quando chegou no outro dia, ele não estava lá mais. Sumiu. E Deus falou com você. Deus... E nunca mais voltou. A esposa dele voltou para vender a casa. Vó, pensa bem, a senhora ficou 11 anos sofrendo para receber uma lição de Deus. Que Deus passou muito tempo sofrendo pela senhora também. Que impressionante. É uma lição de Deus. E Deus fala comigo, Deus fala com a gente através de provações. Mas o Senhor fala comigo também, com a viva voz. Me chama de madrugada. Chama pelo meu nome, me chamou 3 vezes. Deus. Ele, quando soube que eu viajei, uma viagem quase o mundo todo, né? Mas o Senhor me avisou dessa viagem. Feliz, eu vou te levar. Ele me levou, eu não tinha situação financeira para fazer aquela viagem. Ele me levou. Glória a Deus. Foi tudo de graça daqui. Tudo a faculdade de Bethesda me deu. Tudo. Que bênção. Glória a Deus. Só paguei a passagem 10 vezes de 500. 10 vezes. Ele falou para mim, vou te levar para um lugar muito quente, cheio de areia. Aí eu fiquei uns 15 dias falando assim, eu ficava de joelho, porque eu deitava no chão, a boca no pó. No terceiro dia, ele falou comigo. Eu tinha muito medo de andar de avião. Eu peguei uns 20 aviões. Eu falei, Senhor, eu fico gelada só de pensar em entrar num avião. Boca no pó, lá no terceiro dia, ele falou para mim, toma conta de você. Nossa, veio um ânimo, uma alegria e um desejo de ir, entendeu? Viu a paz de Deus. E fui. Glória a Deus. Entendeu? Bom, vamos concluindo aqui. O senhorio de Cristo, gente, acho que eu não sei se consegui transmitir. Eu orei ao Senhor para que eu pudesse, que Ele se manifestasse o quão excelso Ele é. Eu não tenho, talvez, a capacidade oratória, a transmissão disso. Mas, concluindo, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Amém. Ter o Senhor por nós é andar por fé. Não por vista. Fazer o bem, independente se alguém está vendo para nós, olhando para nós, nós vamos fazer o bem. Honrar os nossos chefes, honrar os nossos funcionários, honrar nosso pai e nossa mãe. Sabe o que a tua mão direita faz, a tua esquerda não saiba? É isso viver por Senhor de Cristo. É obedecer aos nossos senhores como a Cristo, inclusive. Trabalhar com excelência. E eu quero finalizar com essa palavra. João 15:15. Posso ler? Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Gente, Jesus é nosso Senhor, mas Jesus não nos considera como servo, Ele nos considera como amigo.
Porque o amigo conhece o coração do Pai. Gente, vocês percebem quão profundo é isso? O coração do Eterno, do Criador dos céus e da terra, é revelado para nós. Nós conhecemos os segredos do Pai através de Jesus Cristo. O que era sombra por gerações e gerações, milhares de anos, o pessoal não entendia, era tudo sombra. Nos foi revelado e nós temos esse acesso hoje. Nós temos acesso no nosso quarto a falar com o nosso Pai. Olha que mistério, nós não somos mais servos, nós somos amigos de Jesus. Apesar dele ser Senhor para nós, ele é nosso amigo. Ao válido, humilde, Senhor Jesus. E um amigo conta o segredo. E ele sempre reconheceu o coração daquele que serve, né? Como aquele homem que foi procurar ele lá do céu, que estava doente. Eu tenho um exemplo. E o Centurião. coração dele na hora, o centurião, né? Aí, quando o centurião chegou lá, já estava curado. Você sabe que essa história aí, Jesus falou que não viu tamanha fé em Israel, senão o centurião. Não existe. Aí essa história do centurião mostra, ele fala muito sobre a sujeição a Cristo. Porque o centurião, ele chega e fala, mestre, meu servo está doente. Aí Jesus fala, eu vou lá com você para... Não, fala que eu vou. Fala que eu vou. E o centurião falou assim, Só não, fala. eu não sou digno de receber você embaixo da minha casa. E eu sei que você tem autoridade sobre a doença. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele mostrou que ele entendia sobre a sujeição e reconheceu o senhorio de Cristo ao mesmo tempo. E reconheceu que tudo que Cristo falava era verdadeiro. Enquanto todos os judeus estavam confrontando ele e não estavam reconhecendo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.